Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tudo bom? Boa tarde. Então, tudo bom? Que o Criador os abençoe grandemente, é o que a gente deseja, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui na manutenção da nossa antena aqui, né? Da Nano Station 5. Quem assistiu aí o vídeo anterior, né? Pode perceber, eu já mostrei lá, já dei uma descrição breve, né? E sucinta e rápida. E mostrei, né, o equipamento e mencionei algumas coisas relacionadas a esse equipamento, né? Dei um parecer lá sobre a questão do defeito, né? O sintoma que esse equipamento está apresentando, o seu defeito. Inclusive já energizei o equipamento lá, né? E mostrei para quem assistiu o vídeo viu, né? O comportamento do equipamento, né? Como ele está se apresentando aqui, o defeito. O mesmo se encontra em curto, né? E isso foi evidente, ficou evidente para a gente, né? Pelo comportamento da lâmpada da série que eu tenho aqui na bancada, tá bom? Então o equipamento está em curto, um curto aqui na sua entrada de tensão, tá bom? E aí assim, é um equipamento, como eu mencionei lá no vídeo passado, né, no primeiro vídeo, que veio de um lote do nosso amigo Kleber lá do Piauí, né, que mandou esses equipamentos aqui pra gente consertar, tá bom? E aí eu quero estar compartilhando com vocês aqui a manutenção desse equipamento para estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então pessoal, vamos continuar aqui na manutenção, né? Como eu tinha falado, a gente vai dar uma descrição aqui sucinta, né, do comportamento, do funcionamento desses circuitos aqui de entrada. E se der tempo a gente vai mencionar algumas coisas, abordar alguns tópicos aqui relacionados à questão da porta Ethernet aqui, né, do queidinho aqui da porta LAN, tá bom? Então, o que que acontece, pessoal? Como esse equipamento ele está com um curto visível aqui, né, pelo comportamento com que a lâmpada da série se apresentou, e a gente percebeu logo de início assim já visivelmente, né, que está apresentando um curto. A gente vai fazer as medições aqui nessa etapa de entrada e verificar aqui assim de forma bem adequada, né, aonde pode estar ocorrendo esse problema, tá bom? Então pessoal, nós temos aqui, ó, vamos dar uma analisada aqui, ó. Eu queria, antes de fazer as medições, só comentar brevemente aqui um esquemazinho, né, um esboçozinho aqui do diagrama relacionado a essa questão de entrada aqui dos circuitos chaveadores de regulação aqui de tensão, tá bom? Então, ó, esse circuitozinho aqui, ó, esse componentezinho aqui, ele é o AP1510, certo? O AP1510, ele consiste em um regulador de comutação abaixador, que tem como princípio de funcionamento, né, um controle PWM, tá bom? Então, PWM, pessoal, é abreviação, né, uma abreviação em inglês que significa Pulse Width Modulation, né? Então, modulação por largura de pulso. Então, ele tem um circuitozinho de drive interno, né, que gera uma rampazinha, um pulso. Esse pulso vai fazer o controle, né, de ativação e desativação do elemento chaveador internamente também nele, que é um transistor MOSFET, né? Que faz o chaveamento para gerar tensão aqui, né, na saída dele, no seu pino 5 e 6. Então nós vamos comentar brevemente esses componentes aqui, esse juntamente com esses dois aqui, ó, com esses outros dois aqui, né, são os elementos principais aqui de controle de tensão desse equipamento, tá bom? Então aqui é o start inicial, né, o conversor primário. E aí esse daqui starta esses outros aqui, que esses aqui startam mais conversores aqui para frente aqui em outras regiões, né? Mas a gente tem o controle principal aqui nessa região. Então você tem aqui esse componente, ele aqui é o start inicial, né? O primário. Então a gente tem aqui, ó, eu vou mostrar aqui no diagramazinho, pessoal. Aqui, ó. Tô com o diagramazinho dele aqui, ó, AP1510, certo? Ó. Então, esse componente, ó, a gente vai ver aqui, ó, que eu vou, na medida que eu for mostrando aqui, eu vou mostrando na placa também para vocês aí, tá bom? Então, ó, a gente tem o que? Algumas coisas parecidas com o que eu já mostrei em alguns outros vídeos aí, de alguns outros equipamentos, né, que tem o mesmo princípio, baseado no mesmo princípio de funcionamento, tá bom? Então a gente vai falar de algumas coisas aqui que eu já abordei em outros vídeos, né? E aí só para mencionar, né, como um todo aqui, de uma forma geral. Então a gente tem, ó, o pino VCC, tá bom? Ó, pino 4 dele, né? Eu estou usando uma fonte aqui, eu discriminei as tensões que está presente no pino dele aqui em relação à minha fonte, né? Que eu uso uma fonte de 12 volts. E aí, como tem a impedância de alguns componentes iniciais que essa tensão circula, ele vai dando uma ligeira queda de tensão.
Então, eu tenho aqui, ó, no pino 4, como minha fonte é de 12 volts, eu vou ter em torno de 11,90, 12 volts mais ou menos, tá bom? Então, o pino 4 é o VCC, é o VCC-IN. Esse regulador de tensão aqui, esse comutador, né, abaixador de tensão aqui, que tem como base o princípio de funcionamento no pulso PWM, né, que é gerado internamente nele, ele recebe na sua entrada, ó, tensão desde 3,6 volts até 23 volts no máximo, no seu pino de entrada de VCC aqui, ó, o pino 4, certo? E aí, ó, a gente tem aqui, nessa malha de alimentação aqui do VCC, ó, o interessante a gente está mostrando aqui, ó, que a gente tem o capacitor, ó, o capacitor nesse equipamento aqui desse rádio, né, da NanoStation 5, a gente tem um capacitor de tântalo, certo? Ó? A gente tem um capacitorzinho de tântalo aqui. Esse aqui ele é um capacitor polarizado, certo? Aqui a gente tem outro capacitorzinho de filtro cerâmico, tá bom? Mas esse capacitor aqui é um capacitor polarizado, certo? Um capacitor de tântalo, capacitor CINS, o capacitor de entrada, né? De entrada de tensão. Então ele tem polaridade, certo? Você remover um capacitor desse, tem que colocar os terminais de forma adequada, né? Senão, se você colocar invertido, o capacitor ele pode invertido, né? Ele vai ocasionar que vai gerar uma tensão inversa em cima de seus terminais e isso vai fazer com que ocorra o dano das suas placas internas, certo? Elas estouram, tá bom? E você deixar por muito tempo aquece demais e acaba que danificando o componente. Então você tem que tomar o cuidado de colocar esses componentes aqui na posição correta. E aí aqui, ó, após o capacitor um pouquinho prensado aqui, ficou meio que apertadozinho, mas tá dando para perceber, ó. A gente tem o diodo aqui, um diodo TVS, tá bom? Ó? O diodo GX, parente próximo, né, daquele diodo. Ele é um diodo grande, né, muito utilizado nos Argrid, Nanobrid, aquele diodo grandão que a gente vê lá. Lá, na verdade, o que tem lá, a referência dele é GEZ, esse é GX. É o mesmo princípio de funcionamento, né? Muda algumas características peculiares. Por exemplo, esse diodo aqui, ele trabalha até 22 volts, tá bom? É em torno de 22 volts mais ou menos, é um pouco menor do que a tensão do outro, né? Do GEZ. O GEZ, ele vai até 24 volts mais ou menos, certo? De range de tensão. Então são diodos TVS, diodo de comutação rápida, né, que trabalham geralmente, principalmente na linha de proteção de outros componentes, né? Ele provê geralmente em circuitos, né? Esses diodos ele tem um ciclo de operação muito rápido, né? De comutação. Trabalham com detecção de sinais muito débeis, muito baixos, sinais baixos, né? A sua junção interna começa a conduzir com sinais muito pequenos. Isso torna útil, né, para diversas aplicações de proteções de circuitos que trabalham com processamento de dados, de sinais diversos. E aqui ele está numa malha onde está fazendo a proteção do circuito de entrada, né? Ele provê essa proteção aí de tensões desde esse valor aqui até valores até 23 volts mais ou menos, né? 23, 20, esse diodo aqui trabalha nessa faixa aí, até 22, 23 volts, tá bom? E aí você tem o capacitorzinho aqui, cerâmico, certo? E aí aqui a gente tem, ó, o pino 2 aqui, ó, o pino 2 é o pino de enable, certo? Ó, ele recebe uma tensão nesse pino aqui por meio do resistor REN, né? Que é resistor de enable, da ordem de 100k ohms, certo? O valor desse resistor. E aí ele vem essa tensão vem pela tensão de entrada aqui, ó, pela malha trilha da tensão de entrada, certo? E aí esse pino aqui é um pino de controle, né? Que se o nível de tensão aqui cair a um valor suficiente que passe do padrão estabelecido, essa queda de tensão aqui leva o componente à inutilização. Ou seja, ele desarma e desabilita o funcionamento do componente, tá bom? Então se houver problema aqui, se essa tensão aqui não estiver dentro do valor estipulado, normal, se houver problemas aqui nessa tensão desse pino 2 aqui, do enable, então ele não habilita o componente para
entrar em funcionamento normal. Aí a gente tem o pino 3, ó. O pino 3 é o pino OC7, tá bom? O pino OC7, pessoal, é um pino que recebe uma tensão também de 11, em torno aqui no meu caso, né, pelas medições que eu fiz, nesse equipamento, usando a fonte de 12 volts, ele fica aqui em torno de 11,63 volts devido ao elemento, né, resistivo, ao resistor aqui, ó, resistor de OC7, né, que tem nessa linha, né, que leva essa tensão, acontece uma queda de tensão aqui, em cima do resistor, certo? E essa tensão cai para esse valor aqui. Esse pino OC7 é um pino responsável por garantir um limite de corrente aqui na saída, certo? Ó, ele tem um circuito interno, tá bom? Tem um circuito interno aqui responsável por fazer um controle de limite de corrente aqui na saída, certo? Esse CI trabalha com correntes na faixa de até 3 amperes, certo? E aí o controle de corrente é feito aqui no projeto já, né, pelo projetista, de acordo com os valores desses componentes aqui que estão ligados externamente ao componente, tá bom? E aí integrado com os circuitos internos do componente, nessa malha aqui, vai definir o ponto de funcionamento do equipamento, né, do componente. Então ele vai definir, né, fixar o ponto de funcionamento, ou seja, vai delimitar a corrente de saída aqui, na nossa saídazinha, nossa tensão de saída aqui. Então esse pino OC7 serve para fazer isso, ele é um controle delimita a corrente de saída, certo? Em um valor específico. Isso já é determinado em projeto. Então, o que acontece? Aqui o pino 7 e 8 são GND, né? Eu delimitei aqui, ó, pino 7 e 8 é GND, certo? Então você tem esse componentezinho aqui, ó, tá bom? Ó, esse componentezinho aqui é o AP1510. Então você tem o pino 4 aqui, ó. O pino 4 é o pino VCC, certo? O pino 3 é o OC7, que é o pino que contém uma ligação de componentes externos para completar o seu circuito interno, né? Para poder viabilizar para o projetista, né, as condições de trabalho do componente de acordo com as necessidades do seu projeto. Ele vai calcular lá o valor do resistor, do capacitorzinho externamente, para definir o ponto de trabalho do componente, para fazer um controle de delimitação de corrente na saída, de forma adequada com os padrões assim, normais de funcionamento do equipamento, né? Então, para ele limitar aquela corrente e não ultrapassar o valor pré-definido ali de projeto. Então, são componentes que têm um grau de inteligência bem coerente, né? São bem robustos e eficientes no funcionamento. Por isso, tem larga aplicação esses componentes. Porque tem proporciona, né, uma certa condição, viabiliza, né, várias formas de aplicação em diversos projetos, tá bom? Então você tem aqui, ó, o pino 2. O pino 2 é o enable, né, como eu falei, que a tensão ali ele é um monitor também, é um pino de controle, e a tensão cair ali em cima daquele pino ou não se por algum motivo a tensão for a níveis de valores abaixo do padrão, né, de normalidade, se tiver anormal a tensão ali naquele pino, o componente pode não funcionar, né? E com isso aquele pino ele também desliga, né, o funcionamento do componente. Então ele desabilita o componente e o componente não funciona se o nível de tensão não estiver adequado aqui no pino 2. O pino 1, pessoal, eu vou falar aqui agora, né? Pino 1 aqui, ó, desse lado de cá, pino 1 dele aqui, ó, é o nosso famoso pino FB, né? O feedback, certo? Ó, pino 1, o 7 e o 8 é o VSS, né? O GND, né? GND. O pino 1 é o feedback, né? Ó. O feedback, pessoal, o que acontece? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Como eu já passei pela etapa, eu quero mostrar as coisas que estão pertinentes a ela lá, ó. Aquela primeira parte que eu falei dele aqui de entrada, né? Do pino 4, 3, 2, 4, 3 e 2. Ó, o diodo GX, ó. GX, o diodozão, ó, o diodo grandão TVS, né? Diodo de comutação rápida. Esses diodos são apropriados para prover proteções diversas em diversas etapas de circuitos eletrônicos, né?
Aqui ele providencia a proteção da tensão de entrada, né? Para não ocorrer dos níveis de tensão ultrapassar os valores permitidos aqui, admissíveis, né? De forma segura, né? Para o funcionamento do aparelho. Então são diodos de comutação rápida que percebem as mínimas variações na rede, na tensão, no valor que está sendo aplicado. E com isso eles chaveiam em tempos muito curtos, né? E atuam, proporcionando proteção. Entendeu? Então no caso aqui, pessoal, é aquele diodo GX que eu mostrei, é esse aqui, ó. Certo? Esse diodo aqui, ó, do esquema. O diodo TVS, o GX, certo? Então ele fica aqui na entrada, ó. Esse diodo ele não tem nada a ver com o circuito de reset, tá? Eu já vi algumas pessoas aí né, com vídeo mostrando o conserto desses equipamentos, salientando que esse diodo faz parte do circuito de reset. Não tem nada a ver, tá bom? É um diodo que totalmente à parte do circuito de reset. Ele provê a proteção para o nível de tensão de entrada aqui do equipamento, certo? Se a tensão subir acima dos valores adequados aqui, ó, ele bloqueia para a terra aqui, para o massa, ó. Ele funciona como um elemento de proteção. Ele está funcionando aqui na região de condução inversa, ou seja, o seu catodo é positivo em relação ao anodo, ó. Quando o catodo é positivo em relação ao anodo, o diodo está polarizado inversamente. Isso é uma das características principais desses tipos de diodo aqui. Eles funcionam justamente na região de condução inversa. E aí, se a tensão aumentar os valores, acima dos valores definidos aqui pela tensão de regulação dele, ele bloqueia para o GND aqui, ó, e não deixa passar para cá, para o equipamento. Entendeu? Então a tensão subiu aqui, ó, ele deriva aqui para o GND, ó, que ele está ligado, o anodo dele está ligado no GND aqui, ó. Certo? Aqui, ó, o pontozinho de GND aqui, ó. Aqui, ó, o GND, a mesma trilha, ó, segue para cá. Então, ó, se a tensão aqui no catodo aumentar acima desses valores aqui adequados, e aí qualquer valor de variação acima disso, ele deriva aqui para o GND, ó. Ele deriva aqui por meio da junção dele interna, certo? E aí ele não deixa passar para cá para o circuito, porque a atuação dele é muito rápida. E aí você tem aqui, já comentei isso aqui, e aqui o feedback, ó. Então a gente tem o pino 1 é o feedback. O feedback, pessoal, é justamente, ó, um pino que recebe ele recebe uma amostra da tensão de saída, ó. A tensão de saída é nos pinos 5 e 6. Pino 5 e 6 é o output aqui, ó. A tensão regulada já na saída dele. E aí passa pelo indutor, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, se o vídeo estiver demorando, eu acredito que mesmo que demore um pouco, mas vai ser importante a gente estar concluindo aqui bem direitinho esse conteúdo, porque são informações bem consideráveis que eu admito assim como sendo coisas bem relevantes, tá bom? E eu acredito que vai ser importante aí para vocês terem uma noção de uma certa forma bem mais coerente de como é que esses circuitos aqui trabalham, tá bom? Eu acredito que vai ser de valia e de importância. Me perdoe aí se o vídeo demorar, tá bom? Mas eu vou ver se concluo aqui esse raciocínio aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, o indutor, certo? Ó, o indutorzinho lá, ó, da saída, né? Da saída regulada, ó, esse indutor grandão aqui, no caso desse equipamento aqui, tá bom? Ó? Aí vocês vê esse diodozinho aqui, ó. Esse diodozinho aqui, ó, que tá aqui embaixo, é esse diodo aqui, ó, um diodo Shockley, certo? Ó? Também possui o mesmo princípio de funcionamento do TVS, tá bom? São diodos de aplicações semelhantes, né? Trabalham nessas regiões de proteção, ó. Ele está polarizado, inversamente polarizado do mesmo jeito que o GX aqui, ó. Ele está proporcionando a proteção para a tensão de saída aqui, ó. Certo? Ó? Esse diodo aqui, o Shockley B230A. É o B230A, D601 aí na placa. A referência dele é na serigrafia da placa aí, ó. O outro aqui, ó, na serigrafia da placa é o D900, certo? Ó, que é o GX. Então aqui, ó, a gente tem o diodozinho que eu já mostrei a vocês aqui, ó, o B230A, um diodo Shockley, também de comutação rápida, né? Diodo que a junção começa a conduzir com tensões muito pequenas, sinais muito débeis e fracos. Então, pessoal, o feedback ele recebe, ó, eu já vou salientar para vocês aqui, ó, a tensão no pino feedback desse componente fica em torno de 0,808 volts,
não dá nem 1 volt, né? Em torno desse valor aqui, ó, 0,808 volts. E aí, ele tem uma malha, um divisor de tensão resistivo aqui, ó, RA e RB, certo? Ó? E ele recebe a tensão aqui, ó, nesse pino aqui, no pino 1 o feedback, recebe essa tensão aqui de saída por meio desse divisor resistivo aqui, ó, RB e RA. RA é conectado diretamente o pino de RA no terminal do indutor aqui, ó, no terminal do indutor. Então vem essa malha resistiva aqui, ó. Se algum desses resistores aqui der problema, pessoal, e aí se a resistência alterar e a tensão aqui no pino 1 for diferente desse valor aqui, a tensão de saída vai para valores diferentes do que se é permitido, entendeu? Pode ser para mais ou para menos, dependendo de como ocorrer aqui a avaria nessa malha aqui. E com isso, desestabiliza o funcionamento do componente, provocando danos aos equipamentos que estão, aos outros circuitos que estão conectados nessa malha aqui, ó, VOLT, que é uma das malhas principais de alimentação desses equipamentos aqui, da onde ele vai suprir aqui, vai gerar a tensão necessária para vários circuitos aqui desse equipamento, certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, é um sinal de controle, o feedback. O feedback, ele recebe essa amostragem de tensão de saída aqui, ó, do pino de saída. O output é o pino 5 e 6. Os pinos de saída aqui da tensão regulada já em torno de 4,58 volts, ó. Ele solta aqui nesse pino, nos pinos 5 e 6. E aí ele recebe aqui no feedback uma amostra dessa tensão. Para poder, através dessa amostra, ele ficar comparando o valor que está recebendo dessa amostra com o valor de tensão na saída. E aí ele, com isso, ele mantém os níveis de tensão de saída de forma constante, com um valor constante, certo? Independente de algumas variações que ocorram aqui. Ele pega esse valor para ficar todo o tempo ajustando esse valor de saída de forma constante. E manter a tensão de saída estabilizada. Então, pessoal, era isso que eu queria comentar sobre esse componente, tá bom? São componentes que tem um funcionamento muito assim, adequado, né? São que tem uma precisão muito boa, trabalham com correntes muito pequenas, né? Isso proporciona ao componente, né, uma larga utilização, né, uma larga utilização em diversos componentes, em diversos aparelhos, né, em diversos equipamentos de uma forma geral. E assim, por se tratar de um componente que tem de certa forma um controle, né, bem adequado dos níveis de corrente na saída, né, já proporciona certa estabilidade e confiabilidade no uso e na utilização, tá bom? Então, aí aqui para baixo, ó, a gente vai ter o que a gente vai ter aqui, ó, os outros dois componentes aqui, ó, o AMI 8816 e o AMI 8807 aqui, ó. Esses dois componentes, pessoal, são reguladores, um tipo de regulador linear positivo que contém um elemento chaveador MOSFET, canal do tipo P, né? Que tem um MOSFET interno que possui um canal do tipo P, de comutação, certo? E assim, esses componentes também ele possuem um nível de inteligência de funcionamento bem adequado, né? Porque eles têm internamente já na sua pastilha, possui desligamento térmico, né? Ele tem sensores que ativam caso a temperatura do componente aumente a níveis exagerados, né, e excessíveis. E também ele possui um sistema de sensoriamento de corrente, né, para evitar falhas no funcionamento do dispositivo, né, sobre a pior das condições de operação. Então esses componentes aqui, né, eles possuem um nível de inteligência de trabalho, de operação, né, bem adequado para promover certa confiança, né, na utilização em diversos, para prover, né, a alimentação de diversos circuitos eletrônicos, principalmente quando se tem equipamentos que trabalham com processamento de dados, né, microprocessados, né, equipamentos que têm operações de processamento de dados de uma forma geral. E se precisa ter uma tensão contínua bem pura, né, para alimentar essas etapas do aparelho.
Então ele possui um transistor MOSFET interno, né, canal do tipo P, certo? E aí ele tem o seu drivezinho de ativação do MOSFET, certo? E esses componentes aqui, além de possuir um MOSFET interno de canal P, né, baseado em tecnologia CMOS, né, que é a mesma tecnologia de fabricação de portas lógicas, né, de componentes de eletrônica digital, ele tem também um circuito de referência de tensão interna e um amplificador de erro, certo? Então, ó, o que acontece? Ele tem também um pino de ajuste, né? Eles têm um pino de ajuste, né? ADJ, que é justamente o pino que, por meio de componentes externos, né? Componentes externos conectados a eles, alguns resistorzinhos, certo? E capacitor, alguns elementos de resistores conectados a esse pino ADJ, que é um pino de ajuste, fixam uma tensão que vai determinar e fixar o ponto de trabalho de funcionamento desse componente, ou seja, vai fixar a tensão de saída desse componente, através do pino de ajuste, da tensão ajustada nesse pino de ajuste. E aí, por meio dos circuitos internos de sensoriamento, né, como o amplificador de erro, juntamente com o circuitozinho que recebe a tensão de referência, né? Ele fica monitorando, certo? A tensão de saída com base na tensão de referência, que é de forma precisa. Uma tensãozinha de referência precisa, que também essa tensão de referência vai ser comparada no amplificador de erro, para que ele possa manter também os níveis de saída de tensão aqui desse componente a níveis constantes e ajustados de forma constante. Então, pessoal, esses componentes aqui, ó, eu vou estar mostrando aqui eles aqui para você aqui embaixo, ó, para vocês, ó. Você tem aqui o AMI 8816, ó. Nesse rádio aqui, com as minhas condições de trabalho aqui, usando a fonte de 12 volts, e esses valores aqui provavelmente não mudam porque são regulados, fixados no ponto de funcionamento já do circuito já como um todo, né? As tensões que vão chegar aqui, independente da fonte que você usa, essas daqui mesmo, certo? Ou valores bem parecidos mesmo, porque já são componentes fixados já dentro de um ponto de trabalho, desde uma faixa de tensão de 3,6 volts até 23 volts. Então, eles mantêm esses níveis aqui dentro dos valores já adequados, já por meio do projeto aqui, que já foi feito dessa forma, entendeu? Para estabelecer esses níveis de tensões dentro desses valores, o aproximado. Então, ó, no pino 1 aqui do 8816, a gente vai ter 4,470 volts. No pino 2, aqui é o pino de enable, certo? Ó, de habilitação. Esse pino, se a tensão variar aqui, ele desabilita o componente. E aí o componente fica bloqueado para funcionar. Aí quando se normaliza aqui as tensões no pino do componente, ele restabiliza o ponto de funcionamento. Então, ó, tensão, pino 2, tensão de entrada, 4,569 volts. Pino 3, ó, tensão de saída, regulada em 3,29 volts, ou 3,3 volts, mais ou menos, em média. Tá bom? O pino ADJ, que é o adjuste, ó, é uma tensão fixada em 1,240 volts, que é justamente o pino que vai fixar o ponto de funcionamento da tensão de saída desse componente aqui, ó. Juntamente com alguns componentes externos, resistores ligados a esse pino, e em conjunto com o circuito interno que faz parte desse conjunto aqui, desse circuito, ele provê uma tensão que serve como base para manter a tensão de saída aqui, ó, dentro desse nível aqui, ajustado em 3,2 volts, 3,3 volts mais ou menos, certo? E os outros pinos aqui dele é GND. E o outro componente aqui, pessoal, ó, é o nosso componentezinho aqui, ó, o AMI 8807, que é o outro 6 lá. Então você tem pino 1, ó, é a tensão de entrada, o 2 e o 3 é GND, o 4 é o enable, o 5 é o adjuste aqui, ó. O 5 aqui é o pino ADJ, né? De ajuste. E os outros 2, 6 e 7 é GND, e o pino 8 é a tensão regulada em 1,8 volts. Justamente uma tensão que alimenta a memória. Essa tensão geralmente é utilizada para alimentar a memória flash, certo? Desses equipamentos, tá bom? Então, ó, esse provê aqui a alimentação da memória flash, esse componente aqui, 8807. Então, pessoal,
Eu queria estar abordando essas questões aqui nesse vídeo, tá bom? A gente falou aqui bem brevemente aqui, na verdade até que se esticou um pouco, né? Mas a gente deu uma esmiuçada, não dá para falar muita coisa, né? Pois assim, senão vai ficar um vídeo muito longo, longo demais, né? Mas a gente queria estar expressando aqui, trazendo ao conhecimento de vocês mais coisas, mais relevantes e aprofundadas aqui, mas infelizmente o tempo é corrido, né? Demanda muito tempo, o vídeo fica muito grande. Mas eu creio que vai ter dado para dar um parecer assim, de certa forma, assim, do comportamento de como esses circuitos aqui trabalham, né? Para dar um entendimento mais conciso assim na hora de você estar analisando e verificando assim as análises de defeito aqui nessas etapas, tá bom? Então, a gente vai no próximo vídeo estar continuando, tá bom, pessoal? Tudo de bom, que o Criador os abençoe. Tudo de bom.